Olá, querido, querida, tudo bem? Graça e paz. A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, diz o seguinte: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer e precisamente aquele que eu vos anuncio. O apóstolo Paulo, hoje tivemos pela manhã na consagração, e justamente falando sobre esse texto, falando sobre esse capítulo de número 17, que trata justamente da pregação do Evangelho em Atenas. E quando Paulo chega num determinado lugar, ele vê que o lugar onde ele estava era um lugar onde havia dezenas, centenas e até milhares de altares a todos os deuses. E os atenienses eram muito religiosos, porque eles não queriam deixar de adorar nenhum deus pelo fato de que aquele deus não ficasse chateado com eles. Mas existe uma coisa que interessantíssima que me chamou a atenção. Ao mesmo tempo, existia um altar que não tinha imagem nenhuma em cima. E embaixo estava escrito: ao Deus desconhecido. E Paulo pega esse gancho e começa a pregar o Evangelho. E Paulo começa a dizer: olha, eu observei que vocês são muito religiosos, que vocês têm muitos deuses, muitos altares, e que vocês cultuam a muitos deuses. Mas eu passei e vi um altar que não tinha nenhum deus, nenhuma imagem. E aí estava escrito embaixo: ao Deus desconhecido. E é esse Deus que eu estou falando para vocês. E aí Paulo começa a pregar, Paulo começa a falar do Evangelho, Paulo começa a falar sobre Cristo, Paulo começa a dizer o que na verdade, quem somos nós, de onde nós viemos. Paulo diz: olha, nós viemos de um só pai, nós viemos de um só homem, Adão, nós viemos de uma só mulher, Eva. E essa geração, todas as gerações pertencem a Deus, porque nós viemos de uma só ramificação. Viemos só de um homem, Adão. E hoje eu estava dizendo para as irmãs o seguinte, que nós viemos de Adão e de Eva. E Adão e Eva vieram de Deus. Se Adão e Eva vieram de Deus, eu e você também viemos de Deus. Nós também viemos de Deus. Nós também temos uma partícula, temos o Espírito Santo, temos Deus na nossa vida. É claro, a palavra de Deus diz o seguinte: veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas tudo quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, a saber, os que creem no seu nome. Os que creem no seu nome, no nome de quem? No nome de Jesus. Porque também a palavra de Deus diz que aquele que confessa a Jesus como Filho de Deus e que Deus o ressuscitou, se torna filho de Deus. Então, nota uma coisa: ele veio para o seu povo, que é o povo judeu. Mas os judeus não receberam, paciência. Mas todos quantos receberam a Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Então, para eu e você me tornar filho de Deus, eu preciso confessar a Cristo como Salvador. Eu preciso reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele é Senhor da minha vida e que Ele é Senhor e não há outro Deus além do nosso Deus e não há outro Salvador em nenhum outro lugar a não ser Jesus Cristo. E mais uma coisa: quando Ele veio para os seus, veio para os judeus, mas os judeus não receberam. E os judeus seriam aquele povo que estaria pregando o Evangelho para todos os outros seres humanos, para todos os outros povos. Assim como Paulo disse, nós somos a geração, nós somos gerados por Deus. Mas é necessário que a gente compreenda isso. Como eu disse para você em João capítulo 1, versículo 11, 12 e 13, que veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos recebem Jesus como Salvador, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Quando nós somos formados por Deus, quando Adão e Eva foi formado por Deus, Deus tinha comunhão com eles. E qual era a comunhão? Deus vinha todo o tempo, toda a tarde, vinha conversar com ele. Ia até eles, conversar com eles no Jardim do Éden. Mas quando chegou um determinado momento em que Adão e Eva pecaram, e qual foi o pecado? Foi o pecado até que uma irmã disse hoje pela manhã.
pecado deles terem ido até a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ali tomar o seu fruto e comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade era só conhecimento do mal, porque eles já conheciam o bem. Eles já conheciam a Deus, que é o bem, que é o bom, que é o Deus todo-poderoso e bondoso. Como diz até um louvor, que a bondade me seguirá todos os dias. Salmos 23, né? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nota uma coisa, querido, querida, que a bondade de Deus, ela nos persegue se nós estivermos diante dele, buscando a presença dele. Voltando ao assunto, então eles já tinham conhecimento do bem, agora eles buscaram o conhecimento do mal. Eles queriam ser como Deus. Ninguém é como Deus. Ninguém nunca será como Deus. Ninguém nessa terra e nem em todo o universo será como Deus. Deus é único, soberano, poderoso. Todo o resto é apenas servos e servas que fazem a vontade desse Deus poderoso. Qualquer um outro. Não existe outro Deus a não ser o Senhor. E eu estava meditando nisso hoje, e a irmã disse que muitas das vezes, a irmã Eliane, ela disse assim, muitas das vezes nós vamos até a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual é a árvore do conhecimento do bem e do mal que nós vamos? Muitas das vezes. Sabe aonde é? São nas ansiedades, na preocupação, nos aborrecimentos, nas questões que não são de acordo com a vontade de Deus. E aí nós vamos até lá, pegamos esses frutos e comemos. E nós saímos da presença de Deus. E eu disse, vamos também na filosofia, vamos também em outros caminhos, vamos também na psicologia, vamos também em todas as outras situações, e nós pegamos desses frutos, ao invés de buscar a plenitude de Deus em nossas vidas. Eu também estive meditando numa coisa. Existem pessoas que só estão bem quando elas estão com dinheiro. Se tiver com dinheiro, tá tudo bem. Se não tiver com dinheiro, a vida é uma desgraça. Mas eu glorifico a Deus que nós não somos assim. Nós temos um Deus que é todo poderoso e que supre as nossas necessidades e nos dá contentamento e tira de nós toda a ansiedade. Outra coisa que nós estávamos falando a respeito de uma coisa que aconteceu comigo também pela manhã, quando eu estava aqui em casa me preparando para a consagração, e aí veio ao meu coração que eu comecei a observar algumas coisas, e eu falei para o Senhor, Senhor, como a gente tem buscado, e muitas das vezes as pessoas nem sequer buscam, nem sequer se posicionam, e elas recebem. Deus me falou a respeito de uma coisa sobre semeadura. Se você semear, você colhe. Se você semear, você colhe. E a irmã Nilza, uma outra irmã também que estava conosco na consagração, disse assim, não somente semear, mas a gente tem que semear. Porque se a gente não semear, cresce erva daninha. Cresce ervas daninhas. E as ervas daninhas matam todo outro tipo de planta. E me chamou a atenção isso. Então eu tenho que semear para que eu tenha colheita, e além de ter colheita, eu não permita que o meu solo, o solo que é o meu coração, crie ervas daninhas. E a irmã Marli, ela veio dizendo até um outro negócio. Ela falou uma coisa sobre quando nós orarmos e intercedermos, nós colocarmos o nome daqueles que a gente quer que Deus salve. Então, voltando ao nosso primeiro assunto. Paulo pregou para uma geração que estava se perdendo. E que muitos deles apenas disseram, o que esse tagarela quer dizer? O que esse paroleiro quer dizer? O que esse falador quer dizer? Quando Paulo chegou a um determinado momento em que ele falou sobre a ressurreição de Jesus, muitos escarneceram dele. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje estão vivendo o presente, estão vivendo só os dias de hoje e não acreditam que existirá ainda e existe uma eternidade. Porque Deus, ele ressuscitou Cristo. E Cristo é o primogênito dentre todos os homens, para que um dia, assim como Cristo vive eternamente, nós vivamos eternamente. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida. Que você confesse Jesus como seu Salvador. Que você entregue sua vida ao Senhor. Que Deus te abençoe.